O torcedor do Vasco sabe que pelo menos o time principal do Vasco ainda não está completamente montado. A diretoria também sabe disso. Trabalha nos bastidores para buscar outras contratações. E a gente vai falar muito sobre isso aqui nesse Bom Dia Gigante, rápido, dinâmico e objetivo, do jeito que você gosta. Mas antes, toca a vinheta. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante. Nessa quinta-feira vou trazer muitas informações para você, então eu peço apenas o seguinte: você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo no canal, tem um botãozinho, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações, deixe o like no vídeo que é importante e compartilhe. É só copiar o link e jogar lá nos grupos do WhatsApp, Telegram, Facebook, avisa para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar nessa quinta-feira e com muitas informações. O Vasco se prepara para o jogo de domingo, 18 horas, no Maracanã, contra o Fluminense, 8ª rodada do Campeonato Carioca, Taça Guanabara. Você, inclusive, está vendo na tela todos os jogos dessa 8ª rodada, que começa no sábado com algumas partidas, e o Vasco joga no domingo essa partida contra o Fluminense no Maracanã. O Vasco, que ocupa a 6ª colocação do Campeonato Carioca, com 11 pontos, precisa vencer o Fluminense, inclusive para entrar no G4 do Campeonato Carioca, o que seria muito importante a vitória e o acesso dentro dos 4 primeiros colocados, dependendo também de outros resultados. O técnico Maurício Barbieri ainda não definiu o time que vai entrar em campo, tem algumas dúvidas, mas ele vem mostrando, pelo menos no Vasco nessas partidas, um desempenho muito bom, pelo menos em uma forma de jogar. Você está vendo na tela os números de Maurício Barbieri até o momento no Vasco. A gente lembra que os 2 primeiros jogos do Campeonato Carioca não foram dirigidos por Maurício Barbieri. Então ele tem 6 jogos à frente do Vasco, somando também os 2 amistosos nos Estados Unidos. São 4 vitórias, 2 derrotas, são 13 gols marcados e 5 gols sofridos. Uma tática que o Vasco vem fazendo muito é pressionar o adversário na saída de bola. E o próprio Maurício Barbieri fala sobre esse esquema, sobre essa forma de jogar que o Vasco vem adotando em 2023. É por aí. A ideia é não deixar o adversário confortável, né? Basicamente, você tem 2 formas de atuar. Uma é esperar o erro do adversário, a outra é forçar o erro. E dentro dessa questão de forçar o erro do adversário, você também tem diferentes soluções ou diferentes estratégias, né? Você pode condicionar a saída por um lado ou por outro, você pode marcar mais em cima ainda, sendo mais agressivo, enfim. Tem diversas estratégias e soluções. Nesse primeiro momento, a gente tem procurado ter essa postura intensa, agressiva, não deixar nunca o adversário cômodo para criar. E para isso é importante que não só a linha defensiva também esteja próxima ali na frente, mas como o bloco todo possa andar junto, possa andar próximo. Isso facilita com que você tenha coberturas próximas e, eventualmente, se o adversário acaba escapando de um jogador, ele acaba caindo numa cobertura de outro. Eu acho que, em linhas gerais, é isso. E como eu disse, o time do Vasco para o jogo de domingo tem muitas dúvidas. Quem vai ser o primeiro volante, quem vai ser o goleiro, Léo Jardim ou então o Ivan, até mesmo na armação das jogadas, se vai ser Nenê e Alex Teixeira. E essa pergunta sobre Nenê e Alex Teixeira eu faço para 3 grandes jornalistas vascaínos que vão falar um pouquinho sobre essa situação. São eles, Gustavo Portela, o mineiro vascaíno, Joel Silva, do Jogada 10, e também meu parceiro Marco Vasconcelos, da Rádio Tupi. Confere a opinião deles. Salve, salve, meu amigo Emerson Rocha, salve, salve, galera do canal Atenção Vascaínos. Meu nome é Gustavo, eu sou o mineiro vascaíno, jornalista e produtor de conteúdo do Vasco aqui no YouTube. Bom, o Emerson, Nenê ou Alex Teixeira? Cara, por coerência nas últimas atuações, o Alex Teixeira subiu bastante de produção. Não tô falando só pela questão da assistência pro PEC, não. Teve outras jogadas interessantes. O Alex Teixeira agora sim me parece em forma, agora sim me parece preparado para jogar em alto nível. E o Nenê é aquilo, tem a qualidade, principalmente na bola parada, é um cara que desequilibra, que pode mudar uma partida a qualquer momento, mas visando já uma preparação para a temporada, entrosamento do time, eu daria mais oportunidades para quem tem contrato mais extenso. A gente sabe que o Nenê daqui a pouco pode nem jogar mais pelo Vasco. Então eu daria mais atenção nesse momento para o Alex Teixeira do que para o Nenê. E até por uma questão de coerência com o grupo. Beleza, meu querido? Precisando é só chamar, o Mineirinho tá na área. É muito nóis. Valeu! Alô, Emerson Rocha, turma ligada no Atenção Vascaínos. Rapaz, essa pergunta é complicada, hein? Mas vou tentar responder aqui na minha opinião.
Não dizendo quem é melhor, quem é pior, até porque eu concordo com o Maurício Barbieri quando ele diz que Alex Teixeira e Nenê se complementam, cada um com a sua característica, evidentemente. Mas, para o clássico contra o Fluminense, eu escalaria o Alex Teixeira, porque é um jogador um pouco mais rápido, um pouco mais dinâmico e ajudaria o Vasco numa eventualidade de um contra-ataque ou algo do tipo, até porque a gente conhece o Fernando Diniz e o time do Fluminense provavelmente vai ter a posse de bola, vai querer propor o jogo e com isso o Vasco terá o contra-ataque. Então, por essa razão, eu prefiro para essa partida de domingo e escalaria o Alex Teixeira. Valeu, Emerson. Um abraço para todo mundo. Tamo junto. Até a próxima. Eu penso um pouquinho diferente da maioria da torcida. Eu acho que na ausência de um outro camisa 10, que eu acho que o Vasco deveria contratar, e acho que vai contratar até fechar esse elenco para a temporada de 2023, eu faria do jeito que o Barbieri está conduzindo nesse início de ano. Começaria com o Nenê e depois colocaria o Alex Teixeira. Acho interessante esse revezamento, já ficou bem claro desde o ano passado que os dois juntos dificultam um pouco, pode ser numa circunstância de jogo até, mas de início é mais complicado. Então, para esse jogo específico, e pelo menos por enquanto não tem um outro jogador para assumir essa condição, que tenha mais intensidade, que consiga entregar mais, eu acho que a junção, vamos dizer assim, do Nenê com o Alex Teixeira faz com que o Vasco tenha esse homem de criação. Então eu começaria com o Nenê e depois colocaria o Alex Teixeira. E quem estreou no jogo contra a equipe do Nova Iguaçu em Brasília e estreou muito bem, sendo bem elogiado pelos torcedores e a comissão técnica, foi o goleiro Léo Jardim. Jogador contratado do futebol francês, 27 anos, revelado pelo Grêmio, e ele fala sobre a emoção de ter estreado pelo Vasco diante da torcida brasiliense no estádio Mané Garrincha. Cara, muito importante estrear num ambiente como esse, com uma torcida como essa, estádio lotado. Não podia pedir um ambiente melhor, só tenho a agradecer a Deus, agradecer pelo Vasco, pela entidade Vasco por me dar uma oportunidade como essa, agradecer o carinho que a torcida me deu desde quando eu cheguei e poder estrear dessa forma é muito bom, muito importante. E agora, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E o atacante Figueiredo deve ficar de fora por 2 semanas. Ele tem uma contusão grau 1, mas mesmo assim não é tão grave, mas requer um pouco de tranquilidade. E ele daqui a 2 semanas deve voltar ao time principal do Vasco. Outra informação importante, o técnico Antony Menezes, do time feminino do Vasco, foi demitido ontem, o Vasco fazendo uma reformulação no futebol feminino, até porque tem competição nesse primeiro semestre e também o Campeonato Brasileiro no segundo semestre. Então o Vasco fazendo uma reformulação no futebol feminino e acaba de dispensar o técnico Antony Menezes. E o torcedor do Vasco que quer ainda ir no jogo contra o Fluminense, há uma expectativa muito grande porque a diretoria vem pedindo ao Fluminense para aumentar a carga de 50 para 70 mil ingressos e o Vasco tentando essa possibilidade. Inclusive, uma informação importante, você pode acessar o site futebolcard.com para saber se vai ter ou não ingressos a mais para essa partida. E o torcedor que comprou ingresso para aquelas áreas mistas pode sim trocar o ingresso nas lojas do Fluminense. E uma notícia de agora de manhã, o goleiro Alexander está viajando agora para Florianópolis. O Vasco está emprestando o jogador ao Avaí de Santa Catarina para a disputa da Série B. Ele fica até o final do ano com o Avaí com opção de compra. Alexander, que foi titular, inclusive na estreia do Vasco na temporada contra o River Plate, mas estava perdendo espaço com a chegada de Léo Jardim e também já com a presença de Ivan. Alexander tem 23 anos e é a primeira vez que ele deixa o Vasco da Gama. Alexander é mais um daqueles que vai saindo do clube. Hoje, quem viaja à noite é Juninho. O volante vai para o Orlando City, finalmente, para se apresentar ao clube norte-americano. E a direção promete mais gente saindo. O elenco ainda está muito inchado.
segue o Bom Dia Gigante. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompadour, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompadour, atendendo você com brilho e pontualidade. E para fechar esse Bom Dia Gigante, vamos falar sobre a questão de reforços do Vasco. O Vasco que está muito perto de anunciar o zagueiro Manuel Capasso, jogador que vem do Tucumã da Argentina, e aí sim fecha o sistema defensivo, pelo menos de contratações para o time principal. Há algumas posições que a diretoria vem tentando também buscar, ainda nesse primeiro momento, antes do Campeonato Brasileiro. São principalmente um primeiro volante e um meia armador. O Vasco também pode contratar, se aparecer uma oportunidade boa, um atacante de lado de campo de perna direita. Mas o Vasco, nesse momento, foca em um primeiro volante e também um armador. A gente sabe que o Vasco vai buscar tentar fechar 80% a 90% do elenco antes do início do Campeonato Brasileiro. Alguns jogadores podem ser dispensados, até porque a ideia é trabalhar entre 30 a 35 jogadores no elenco principal, juntando também os jovens jogadores da base que podem acrescentar no time principal do Vasco. Então o Vasco vem buscando algumas situações, mas trabalhando em sigilo, em segredo, para buscar nos bastidores essas contratações. As posições mais carentes nesse momento para o time principal é o primeiro volante e também o meia armador. Mas o Vasco também vem buscando outras situações também para acrescentar no elenco principal do Vasco. Essas informações ainda são bem em sigilo, bem nos bastidores, mas a gente vai trazer qualquer detalhe que a gente souber em relação a nomes para essas posições, você vai ficar sabendo aqui no canal Atenção Vascaínos. Beleza, galera, esse foi o Bom Dia Gigante de hoje, rápido, dinâmico, informativo, opinativo, mas claro, com muitas informações para você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. Então eu peço para você fazer logo de cara o seguinte, se inscreve aqui embaixo no canal, é importante a sua inscrição, deixa o like no vídeo e sempre compartilhe porque ajuda bastante. Hoje vai ter Boletim AV, tem AV News à noite, então você também tem que seguir a gente nas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram e também o nosso segundo canal AV+. O card está passando aqui em cima, depois você corre lá para também assistir o nosso Acorda Vascaíno, feito pelo Flávio Dias, e durante o dia também tem boletins de vez em quando, com algumas informações rápidas, então fique ligado também no nosso segundo canal. Ótimo restante de quinta-feira, a gente volta a qualquer momento aqui no canal Atenção Vascaínos. Grande abraço, ótima quinta-feira, eu volto amanhã aqui no Bom Dia Gigante. Tamo junto, valeu, fui!